Amigos da Jovem Pan Online, temos um convidado muito especial hoje. Vamos conversar com Edson Arantes do Nascimento Pelé. Vai falar primeiro com relação à Copa do Mundo de 1958. Afinal, 50 anos desta conquista. Pelé, o que você tem de lembrança desse primeiro título brasileiro, especialmente da participação de Paulo Machado de Carvalho como chefe da delegação? Bom, as coisas mudaram muito, né? 50 anos, para você ver, agora a gente tem até Jovem Pan Online aqui, né? Aquela época eu queria telefonar para minha mãe e dizer que foi campeão, não tinha rádio, não tinha nada, comunicação era diferente, então mudou muito. Mas uma das grandes lembranças que eu tenho da Copa do Mundo realmente foi o convívio com o Marechal da Vitória, né? O Marechal da Vitória era um homem que sempre estava brincando e falando com todo mundo e apertando todo mundo. Temos que ganhar. O doutor Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente. Então foi realmente uma grande lembrança, principalmente para nós, que éramos jovens, né, 17 para 18 anos, o respeito que a gente sentia por ele, e Deus que eu tenha em bom lugar. Agora, Pelé, aquela história, você contundido, quando Ari Clemente deu aquela entrada em você no Pacaembu, você achou que a Copa tinha ido para o espaço? Não, na realidade eu nem pensei, porque hoje nós não temos a rivalidade que tinha antigamente, quando se treinava a seleção brasileira contra uma equipe, né, brasileira ou contra uma seleção, né, regional. Ainda mais com o Luizinho jogando no Corinthians e a torcida queria o Luizinho na seleção. Exato, havia uma briga muito grande entre os cariocas e os paulistas, né? O Didi de um lado pelos cariocas e o Luizinho jogando um bolão naquela época pelo Corinthians. Então foi um jogo-treino de muita rivalidade. Mas a jogada com o Ari Clemente foi casual, não teve nada sério. Ele era um jogador rígido mesmo, tinha muita saúde, mas foi uma coisa casual, não teve nada intencional. E aquele momento em que você poderia ser cortado da seleção, a história do balde de água quente. Teve essa história? Se você é corajoso, coloca o pé nesse balde. Não era bem assim. Na realidade, a medicina não era tão avançada como agora. Eu acho que a ideia, né, eu acho que o resultado era quase o mesmo, só que mais demorado. Porque se tratava com calor, hoje se trata com ondas. Naquela época a gente tratava com água quente. E o Mar Américo, na época, ele fazia, entende, um contraste, enchia um balde, naquela época, de gelo e um balde de água quente. Punha a toalha de água quente e mandava você meter o pé na água fria, que era quando era o tornozelo. Comigo era o joelho. Eu jamais eu pensei em não jogar a Copa do Mundo. Eu fui mesmo machucado, eu sabia que eu ia recuperar, eu tinha confiança. E o Mário Américo falava, não, você é jovem, você é garoto, você vai se recuperar. Daí eu me recuperei, graças a Deus, para a final. Agora, Pelé, você falou, eu já ouvi você falar uma coisa assim, Copa do Mundo de 50. E você falou no início, agora a Jovem Pan, rádio tem até imagem, Jovem Pan Online. Como é que é a história do rádio na Copa de 50? Seu pai triste quando o Brasil perdeu a Copa e você do lado do rádio. O fato de eu dizer que eu queria, né, avisar a família e tal, porque na Copa de 50 foram 8 anos só, né? Foi muito pouco tempo da Copa de 58. Eu vi meu pai triste, chorando, porque o Brasil tinha perdido a Copa no Maracanã, né? Aliás, o Brasil todo chorou, né? Teve até morte no Maracanã. E naquela época a gente ouvia pelo rádio, né? Não tinha televisão ainda. E eu vi meu pai chorando, até brinquei assim com ele, falei, pá, não chora que eu vou ganhar uma Copa do Mundo para você. Eu tinha 10 anos. Aí, 8 anos depois, o meu pai estava ouvindo no mesmo rádio o Brasil ganhando a Copa do Mundo em 58 na Suécia. Então, quer dizer, foi uma coisa difícil de explicar, né? E o locutor da Jovem Pan foi feita uma parceria. Valdir Amaral narrava um tempo e Geraldo José de Almeida narrava outro tempo. Parceria Jovem Pan Rádio Continental do Rio. Você vê que nós jogadores... Geraldo José de Almeida ficava na concentração também? Ficava. Eu conhecia os dois, mas eu não sabia... Quer dizer,
nós não sabíamos nada naquela época, principalmente os garotos não sabiam nada das parcerias que vocês faziam, né? Porque era muito para nós. Para fechar, Pelé, começa o Campeonato Paulista. Você, em 58, fez 58 gols. E muita gente fala que Campeonato Paulista, Campeonato Regional deve terminar, só competição nacional. O que representa o Campeonato Paulista? Bom, eu acho que toda essa na minha maneira de pensar, essa disputa, né, dos campeonatos regionais terminarem, essa força negativa que tem, é porque realmente o Campeonato Paulista é o mais rentável, é o melhor, e o Campeonato Paulista se estender muito realmente pode atrapalhar os outros. Porque você vê que o próprio Rio de Janeiro, que é o segundo, né, estado do Brasil no futebol, o Campeonato Regional não é uma grande coisa, não dá renda. Então, diminui o Campeonato Paulista para aumentar o brasileiro. Normalmente, os jogadores que vinham do interior vinham para os times, né, grandes, das grandes capitais. E isso foi acabando. Por isso que os campeonatos também foram enfraquecendo. Mas eu acho que deve ter, porque nos campeonatos regionais é que você prepara os jogadores, é que você prepara as equipes, onde surgem grandes figuras. Eu acho que deveria ter. Mas, infelizmente, nós estamos sentindo que realmente no futuro vai terminar. Santos e Portuguesa, último título do Pelé Paulista, 73. O Armando Max deu aquela errada na conta, mas você tinha que bater o pênalti e tinha o Léo também. E 2 jogadores da Portuguesa, o Basílio era um deles. Dizem que você ajudou na confusão, porque você saiu correndo comemorar, todo mundo atrás do Pelé, e aí você é responsável pela confusão. Tá certo que eu seja responsável pela confusão, mas não pelo erro do árbitro. E depois tinha o árbitro, tinha o bandeirinha, tinha o delegado de campo. Realmente foi uma surpresa muito grande. Você estava contando? Todos nós. Não, eu saí gritando, mas nem sei por que também que nós saímos, porque saiu o gol e na realidade, quando perceberam, e eu acho que foi uma coisa inteligente da diretoria da Portuguesa, eles estavam no vestiário, era para voltar em campo e ninguém voltou, eles foram para o ônibus, entende? Então foi uma coisa inteligente, porque acho que é a primeira vez na história do futebol que aconteceu isso, né? Dividir o título. Já teve um pouco antes, no Rio de Janeiro, um Fluminense e Vasco, aí foi feito um outro jogo e parece que o Fluminense ganhou de novo, até lembraram alguma coisa na época, mas 73 é que ficou mesmo. O certo era fazer um outro jogo, né? Mas de toda maneira o Santos foi campeão também, dividiu o título, porque naquela época o Santos ganhava tudo, dividir um título não tem problema. E eu fui artilheiro, acho que foi o ano que eu fui artilheiro com menos gols, foi com 15 gols, foi 14 ou 15, mas mesmo assim eu fui o artilheiro do campeonato. Pelé, obrigado. A Jovem Pan só tem a agradecer, muito obrigado, grande ano de 2008. Obrigado a vocês, para nós e todo o Brasil. Jovem Pan Online. Online.